Boa noite a todos e todas. Hoje nós temos um encontro muito especial para nós, porque somos muito interessados na questão do envelhecimento, e algumas pessoas da equipe são interessadas em causa própria, porque já estão no marco legal do envelhecimento, não é? Então, gostam de estudar sobre envelhecimento e gostam de se proteger também. Eu acho que todo mundo acompanhou, de alguma maneira, as notícias que circularam aí por cerca de 10 dias na internet sobre uma questão que envolveu uma universitária de 40 anos, né, que sofreu bullying, que sofreu preconceito, que as colegas de 20 vieram a público para dizer que ela precisava ser desmatriculada, porque como assim ela, da idade que estava ocupando uma vaga na universidade. Ela tinha 40 anos. Eu acho que é interessante a gente ficar assim, prestando bastante atenção, que o marco legal do envelhecimento aqui no Brasil é 60 anos. E é um marco muito baixo, porque em outros países é 65, e em países como a Itália é 75, é 75 anos. Um marco legal do envelhecimento para a pessoa sofrer etarismo com 40 anos é uma criação tropical nossa aqui, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas acompanhou essa história, porque isso foi tomando assim um vulto, né? Digamos assim, que a coisa foi ficando cada vez pior, né? E agora, há 2 dias, eu acho que se tomou uma boa providência, porque a pessoa que foi atingida pelo preconceito, ela foi à delegacia e fez um BO, que, aliás, era uma coisa que ela já devia ter feito há bastante tempo. Ela devia ter feito isso de primeira, né? Mas aí ela esperou, acho que ela estava digerindo, enfim, se acostumando com a ideia, e aí ela foi fazer o BO, porque eram vários ilícitos, né? Era para fazer um BO mesmo. Então, assim, e as moças que queriam desmatricular a colega, elas foram desmatriculadas porque a situação delas ficou tão ruim, né? Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o que é envelhecer, né? Sobre o que é manter a saúde no envelhecimento, sem perder de vista os marcos legais, né? Porque, assim, quando a gente for falar de velho, e a gente não precisa ter medo de falar a palavra velho, a gente está falando 60 a mais, a gente não está falando 40, né? 40 é uma criação assim, muito inovadora, digamos assim, né? E aí, hoje, a gente tem, né, como convidados para conversar, né, sobre envelhecimento. Nós temos a Celeste, que está assim, numa luta com o ambiente digital para poder entrar, né? Está sendo assim, uma jornada heróica, e a gente vai ficar aqui torcendo para, em algum momento, ela conseguir. Mas eu vou contar para as pessoas que você tem 3 livros sobre criatividade e cérebro, né? Que são 3 livros da editora UOC, e você tem uma revista, né? Uma revista transdisciplinar, que é muito interessante, e você tem uma longa prática, né? Na abordagem transpessoal, na abordagem junguiana, é supervisora dessa área. Então, nós vamos entrar em contato com o que você tem para nos contar, quando for o momento, da maneira possível para o dia de hoje, né? Será o nosso desafio do dia, que compartilharemos com todas as pessoas. Vou apresentar a Betânia, que Betânia é a debatedora, né, do dia de hoje. A Betânia é da nossa equipe aqui da Clínica Pomar. Betânia tem formação, né, pós-graduação em arte-terapia,
Ela é arquiteta, é urbanista, e atualmente ela está se especializando em envelhecimento ativo, que é justamente o tema, né, do nosso encontro, e ela está buscando construir assim alternativas, né, da questão, compreender a questão residencial do idoso, né, que aqui no Brasil pouco se observa sobre isso, pouco se adapta, enfim. Então, é uma área de especialização que ela está construindo. E vou apresentar para vocês a Anne. Anne é educadora social, né? Da área de biblioteconomia. Ela se formou, né? Terminou o curso dela de pós-graduação em envelhecimento ativo, subjetividade e arte, e ela, que é uma dançarina, né? Que trabalha com a questão da cultura cigana, desenvolveu um trabalho muito interessante, muito produtivo, muito bonito, com grupos, né, de mulheres idosas online, né? Ensinou dança cigana online, e pôde ver assim uma transformação muito significativa que ela vem compartilhar com a gente, né? E aí eu vou passar para a Betânia, que vai seguir, então, as apresentações, né, do dia de hoje. Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença dos nossos convidados, dos presentes também, para que essa roda possa acontecer, e principalmente ao convite da Ângela, por mais uma vez me colocar aqui como debatedora. É sempre um prazer muito grande. E o tema de hoje é um tema muito importante e necessário, né, acontecer. A gente precisa falar sobre isso, né? E como eu trouxe uma frase de Arnaldo Antunes, que diz que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Então, vamos falar sobre isso, né? Importante entrar nesse debate. Eu começo, então, com as apresentações. Apresento a Ângela Filippini, que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar, de Arteterapia, presidente da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS UFRJ. Na sequência, eu apresento Marcelo. Obrigada, Marcelo, pela presença, que ele é bacharel em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, especialista em arte-terapia, especialista também em envelhecimento ativo pela Clínica Pomar, integrante da comissão de cursos e eventos da diretoria da ARGE, membro da equipe docente e da equipe técnica da Clínica Pomar e organizador do Cineclube Cinema e Envelhecimento. E temos também a Márcia. Obrigada, Márcia, pela presença. Ela é graduada em Filosofia, arte-terapeuta também pela Clínica Pomar, pós-graduada em Psicologia Junguiana, membro da equipe docente do curso de formação e pós-graduação em arte-terapia da Clínica Pomar, também da disciplina de oficinas criativas da pós-graduação em envelhecimento, subjetividade e arte, e curadoria em artes visuais. E aí eu passo agora para a Ângela, para nós começarmos a nossa roda. Então, nós nos reunimos aqui hoje para conversar sobre o efeito das ações criativas sobre a saúde do cérebro e na promoção da longevidade saudável. Então, a pergunta para todos os convidados é o que eles, na sua prática, né, cotidiana, têm observado que essas ações criativas, então, podem trazer, né, e como, de algum modo, eles vão visualizando esses progressos, né, essas aquisições de novas habilidades, essas transformações.
como a nossa roda é de arteterapeutas, né, fundamentalmente, Betânia, talvez fosse interessante a gente começar pela Márcia, né, que é uma ativista do trabalho de arte-terapia, na medida que é professora de ateliê, é artesã, dá aula em ateliê de artes, né? Produz as coisas, então eu acho que ela pode nos contar com bastante propriedade sobre isso. Sim. Então, quando essa pergunta, né, traz essa reflexão, né? O que acontece com o nosso cérebro quando ele é submetido a ações criativas? Eu acredito que são boas as conexões, né? São feitas certamente boas conexões. Então, Márcia, conta para a gente um pouco dessa sua experiência. Você vai ter depois mais 5 minutos, agora tem 5, para falar um pouco dessa experiência nessa área. Então, eu acho que, na minha opinião, na minha percepção, né, eu acho que estarmos aqui hoje reunidos, né, com tanta gente mexendo em arte, criando arte, isso já é o efeito do próprio processo criativo na nossa vida, né? Eu diria que o processo criativo, falando por mim, me tornou uma pessoa mais feliz, né? Então, fundamentalmente, eu acho que os processos criativos, as ações criativas, né, elas tornam as pessoas fundamentalmente mais felizes. Por quê? Porque movimenta-se muitas coisas dentro de nós por intermédio da arte, né? Dos pensamentos, né? Eu acho que a gente vai tendo um desenvolvimento não só na área, né, das expressividades, das linguagens expressivas, mas é num campo muito mais vasto que isso. Então, assim, na minha prática, né, tanto como arte-terapeuta, né, como lidando, e como na parte do artesanato, que eu sou professora de artesanato num ateliê há mais de 25 anos, então eu presencio isso quase que todos os dias, né? Então, a imensa possibilidade de renascimento, de revigoração, de restauração através dos movimentos criativos, né? Quando eu iniciei, né, há 25 anos atrás, como professora de ateliê, eu tinha um grupo de pessoas, né, que estão comigo, algumas estão comigo até hoje, 25 anos. Então, eu fui vendo ao longo desse tempo, né, o quanto que essas pessoas foram transformando sua vida e fazendo daquilo como se fosse uma medicação. Então, elas estão se dedicando há 25 anos. Então, os relatos, né, muitas pessoas vêm até mim por indicação médica, né? E é interessante o processo de transformação que a gente percebe nessas pessoas fisicamente, né, e expressivamente no rosto, né, as suas expressões. Eu falo isso também quando nós estamos dando aulas, né? Então, no começo até nas turmas da Ana, até falei isso, é uma coisa impressionante os primeiros dias de aula, né? Como as pessoas chegam com as suas expressões pesadas, né? Cheio de interrogações, né? A gente podia até botar umas interrogações. E à medida que o processo vai acontecendo, né? As ações vão sendo feitas, como essas coisas mudam, né? Como a pessoa muda na sua fala, na sua expressão, na sua maneira de levar a vida, né? Então, é muito importante que a gente tenha, né, essa consciência e essa possibilidade, né, de estar em contato com essas ações criativas. Tem alguns exemplos, né, que eu gosto de dar, até na área do artesanato mesmo, né? As pessoas chegam para fazer as suas práticas, né? Então, elas, em meio a pincéis, a tintas, então eu trabalho muito com madeira, em pintura decorativa. E aí as pessoas chegam lá, né, e pedem assim, olha, queria fazer essa caixa, alguma coisa.
Só que você tem que passar por um processo primeiro de lixamento. E aí as pessoas lixam, aí ninguém gosta, sente-se incomodadas com isso. Aí a segunda etapa, aí eu começo a falar assim, gente, olha só, vocês pensem que vocês estão lixando o passado e estão lixando algumas coisas que estão incomodando vocês. Aí começa, né? Naquela energia. Mais adiante, começam a passar as camadas de tinta. Aí vão treinando a sua paciência para cobrir uma peça. Então, precisa camadas e camadas de tinta, esperar o tempo da secagem para que isso... Então, tudo isso vai trazendo para a vida da pessoa uma analogia com a sua própria vida, né? Com o seu próprio enriquecimento pessoal. E aí, no final, depois que passa essa parte aí, né, vem a parte de decorar, de transformar aquele material que deixou secar. Então, são processos, são etapas, né, que, ao final, quando ela começa a decorar a peça, ela já está em outro estágio, né? E aí vem o resultado através de quê? De uma onda de prazer, de satisfação, né? De saber que aquilo que ela colocava em prática que às vezes, muitas das vezes, né, com muito sacrifício, né, lá reclamando, aquilo depois traz para ela questões importantes, né? E aí a gente vai observando a transformação dessas pessoas. Essas questões do envelhecimento, né, do processo criativo no envelhecimento, né, essas pessoas já estão com mais de 60 anos, né? Então, nós vemos o quanto que a saúde dessas pessoas melhorou, tanto física como emocional. Então, eu também acho que o bom seria que nós pudéssemos fazer as terapias, né, preventivamente, né, com tempo, né, antes que a doença se instalasse. Mas nós também podemos usar os recursos criativos para aqueles que já estão adoecidos. E nós vemos resultados muito positivos com as pessoas que já estão no processo de adoecimento. Então, eu, na minha prática, tanto como professora, né, como arte-terapeuta e como professora de artesanato, eu vejo as 1001 possibilidades que nós temos hoje em nossas mãos, que eu acho que hoje está muito mais fácil do que há um tempo atrás. Hoje já somos reconhecidos como arte-terapeutas ou como pessoas criativas, né? Que isso nos traz, nós somos pessoas criativas, nos traz um certo orgulho, né, de fazer isso. Então, é isso. Eu acho que o nosso olhar diante das 1000 possibilidades, né, do que o processo criativo traz, eu acho que é fundamental para... Sim, obrigada. Ainda bem que eu estou olhando para a mãozinha da Betânia. Vou ter que te interromper um pouquinho. Mas aí você vai ter mais tempo depois. Tá bom. Então, o que a Márcia falou me chamou a atenção a questão da medicação, né? A arte com a medicação. Só que é uma medicação cujo efeito colateral é alegria, bem-estar, satisfação, né? Não são essas situações que acontecem com os remédios que compramos nas farmácias, né? Então, vamos lá. Vamos seguir com a Anne. Anne, o que você acha dessa nossa pergunta geral? Bom, primeiro eu queria começar dizendo que envelhecer é muito bom. Se tudo dá certo, a gente vai envelhecer, né? A professora Ângela fala muito isso no curso, que assim, o processo de envelhecer é uma bênção, e a gente, quanto antes perceber isso, vai nos ajudar a construir, né, esse envelhecimento da melhor forma, tomar consciência. Então, eu gosto muito de um médico chamado Alexandre Kalosh. Ele tem várias palestras no YouTube, que ele fala muito sobre esses processos, né, da revolução da longevidade, né, porque nós estamos envelhecendo mais, é fato. Né? Se eu for me comparar, né, eu sou uma mulher hoje de 44 anos,
com quando minha mãe tinha 44 anos, ou quando a mãe dela tinha 44 anos, muita coisa mudou, né? O meu acesso é muito maior hoje do que elas tinham. Então, essa tomada de consciência sobre como eu quero envelhecer é uma pauta, né, que é importante e que a gente tem que se empoderar sobre isso. Então, eu observo nas minhas práticas, assim, e como o professor Alexandre Calós fala, né, dos capitais, né, da gente acumular capital, né, um deles é o capital social, capital vital, capital do conhecimento, que as pessoas precisam buscar isso, né, se acumular dessas coisas também, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, na minha prática com as danças ciganas, eu observo muito isso, né, que as pessoas que me procuram para dançar são as pessoas que querem fazer essa transformação, né? Na sua grande maioria, mulheres, né, que criaram os filhos saíram de casa, e aí elas procuram algum movimento, né, para trabalharem o corpo de forma mais sutil. Algumas não gostam muito da academia, outras não querem fazer aquelas manobras todas, né, de crossfit ou danças mais ativas. E aí vem na dança cigana um lugar de ludicidade, de colorido, né? E aí entram com, como a professora Márcia falou, com uma série de bloqueios, com uma série de interrogações, de dúvidas, e aos poucos a gente vai observando que no decorrer das informações que vão chegando para elas, dos adereços que elas vão trazendo para o corpo, elas vão se colorindo, vão trazendo vida, vão trazendo cor para a vida delas inteira, né? A gente vai observando as narrativas, elas vão mudando, vão se abrindo. Então, eu penso que as ações criativas, né, para o cérebro, para as pessoas, né, nesse processo da longevidade, ela é fundamental, né? É ela que vai nos ajudar a abrir caminhos, a nos fortalecer, a encontrar alternativas, a encontrar força para fazer essas transformações que o corpo pede, né? O professor Calós, ele usa até um termo desse período de transformação, né? Ele compara com a adolescência, ele fala da gerontolescência, que é esse período que a gente sai assim, dos 60 anos para a aposentadoria e começa a querer a mudar tudo, a transformar tudo. E aí eu vejo muito as minhas alunas nesse lugar, né? Essas mulheres depois de 60 anos que querem fazer uma revolução na vida delas e encontram na dança um caminho para seguir. E aí a dança ela traz toda essa construção de estar no grupo, estar com outras pessoas, de conviver, de ter amigos, de se reunir para fazer uma coisa diferente. Eu sou suspeita para falar, porque assim, a dança cigana ela entrou na minha vida também um pouco tarde, né? Num contexto de já adoecimento de muitas coisas na minha vida, e ela me transformou, me levou para um espaço de cor, de arte, né? E me modelou para uma outra coisa na minha vida. Eu virei artista, virei professora, mudei a minha perspectiva assim, a partir da dança cigana. E eu vejo nas mulheres que eu venho acompanhando ao longo desses anos, né? São 15 anos de sala de aula com dança cigana, que muitas mulheres criaram muita coragem a partir dessa coragem, né, de ir lá para uma sala e se experimentar dançando. Eu acredito que essas ações criativas, elas são, assim, essenciais e importantíssimas para a gente tomar essa consciência, né, da nossa longevidade, porque a gente vai envelhecer, se tudo der certo. E aí, quanto mais criativos, melhor, né? Vamos encontrar mais caminhos. Obrigada, Anne. Isso é importante, né? A gente pensar nessa construção, né, do envelhecimento, né? Antes que a gente se dê conta, né, a gente já está envelhecendo. Então, a gente precisa perceber isso bem antes e conseguir fazer essa jornada aí da melhor maneira possível, né? Então, Marcelo, me fale dessa pergunta, o que você tem a dizer, contribuir com a sua experiência. Bom, boa noite a todos, né?
Então, acho que uma percepção que eu acho muito interessante, né, desse processo da arte, e a gente pensar, né, até na ação que ela produz, né, no nosso sistema nervoso, né, no cérebro, é que eu acho que ela tem uma função muito integradora, né, porque a gente consegue aliar, assim, as questões motoras, né, a percepção sensitiva, né, isso que a gente sente, né, isso que a Márcia falou ali, vai lixar a caixa, então você vai trabalhar o tato, a percepção, vai trabalhar as questões corporais, né, como a Anne trouxe, mas a gente vai aliar isso tudo a um processo de percepção, né, a gente vai trabalhar com a percepção, vai trabalhar com memória, atenção, e aí a gente vai conseguir ligar isso tudo a um processo também emocional, né, ali dentro do cérebro, a gente também consegue fazer uma ligação com o sistema límbico, né, isso que vai ali regular as nossas emoções, né. Então, a arte, ela tem, né, esse poder integrador, né, e no envelhecimento, eu acho muito interessante, assim, porque vai desenvolvendo, né, à medida em que a gente vai trabalhando com as ações criativas, a gente vai desenvolvendo capacidades e inteligências, né, e aí podem ser múltiplas inteligências, né, ali, tipo, como o Howard Gardner, né, aquele pesquisador traz, né, que você tem ali a música, a percepção corporal, né, o corpo, a questão da linguagem, né, a leitura, a matemática, né, você tem muitas linguagens, né, porque querendo ou não, mesmo matemática, né, quando você trabalha um desenho geométrico, você trabalha ali uma questão matemática sem falar que é matemática, né, quando você divide um quadro, você faz proporção, equilíbrio, tudo isso você está trabalhando com questões de desenvolver inteligências, né, desenvolver capacidades. Então, eu acho que a arte tem um jeito muito interessante de fazer sem precisar dizer, né? Então, quando a gente está fazendo ali uma atividade, mais simples que seja, a gente está integrando muitas áreas, né, de percepção e de ação cerebral, assim, né? Então, eu acho que E aí, isso tudo vai criando uma memória, né, no cérebro, e o cérebro também, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais, tem uma capacidade que é a sua plasticidade, né, a sua capacidade de sempre estar aprendendo e retendo, né, essa memória, né, que é isso que a gente vai chamar assim, de reserva, né, uma reserva de cognição mesmo, que a gente vai adquirindo à medida em que a gente desenvolve habilidades, né? E as habilidades criativas, né, elas são habilidades complexas, né? Apesar de aparentemente simples, né? Às vezes você segurar um lápis é uma coisa simples, né? Mas para o cérebro é uma ação complexa, né? Você precisa de uma coordenação motora fina, você precisa de percepção, de atenção, você precisa ter aprendido, né, a segurar aquele lápis, você precisa pensar, né, no que você vai fazer, na imagem que você vai produzir, depois você tem o contato com a própria imagem, né, você vai perceber aquela imagem, né, aí entram os processos, por exemplo, da neuroestética, né, da percepção, da consciência da imagem, né, da consciência do que você produziu, do que você criou, e isso para o processo de envelhecimento é muito interessante, né, porque realmente, vamos pensar assim, treina o cérebro, né, treina o cérebro para desenvolver múltiplas atividades, né? Então, isso é muito rico, assim, e tem uma coisa também que na arte e na criatividade, né, e às vezes são processos muito divergentes, né, aparentemente uma coisa não tem muita ligação com a outra, mas o processo criativo faz aquilo tudo se integrar, né, então às vezes você começa a partir de um risco, aí você junta aquilo com uma memória, uma coisa que você percebe, uma lembrança, você vai transformando, né? Então você também vai acessando, criando um certo código, uma quantidade de informação que você vai transformando. E isso para o envelhecimento é muito legal, que você transforma o cérebro, né? Porque o envelhecimento ele é visto muito como um processo de perda, né? A gente está sempre perdendo, né? Você vai ficando mais velho e você perde, né? Você vai perdendo sua capacidade funcional, começa aquela coisa da curva do envelhecimento, né? E a curva é descendente, né? Mas a ação criativa e aí o envelhecimento ativo, né? Tipo essa proposta que a gente trabalha, é justamente para, digamos assim, diminuir, né? Essa velocidade, né? Das perdas. E aí o envelhecimento também se tornar uma etapa de aquisição de conhecimento, né? Porque você vai ficando mais velho e você
pode aprender, né, cada vez mais, né, o aprendizado, a educação, a atividade física, né, tem muitos processos, né, que no envelhecimento são importantes, assim, por sempre ser essa fase de aquisição, né, então acho que a grande mudança, né, que a gente tem que fazer é começar a perceber o envelhecimento como uma etapa de aquisição, né, de conhecimento, assim. Então, se você tá mais velho, né, quanto mais velho, melhor até de você aprender, né, porque você também tem mais conhecimento, né, tem essa troca de saber, né, com as pessoas mais velhas, em que a gente precisa até fomentar um pouco mais, né, da nossa cultura, né, para a gente não descartar o velho, né, porque a Ângela trouxe esse exemplo aí, né, da moça com 40 anos que já estava sendo rotulada ali, né, de velha, mas eu acho que é um reflexo, né, de como a nossa sociedade, a nossa cultura encara, né, o processo de envelhecimento, assim, como um processo sempre de perda, e de que o idoso, né, ele não pode participar, né, da cultura, né, então é muito importante, assim, que o idoso participe da cultura, né, participe dos processos artísticos, visite exposição, veja, porque ali ele está adquirindo, né? Adquirindo conhecimento que vai ser importante para ele ter uma longevidade maior e um envelhecimento também mais saudável, né? Obrigada, Marcelo. Depois você complementa a sua fala mais para frente, tá? Sim. É importante, né, o idoso estar onde ele quiser estar, né? O lugar de idoso é onde ele quiser estar. Então, não é nos nichos, né? Grupo da terceira idade, baile da terceira idade, né? Não é por aí, né? Vamos deixá-lo onde ele quiser estar. Bom, será que Celeste consegue agora? Eu estou com um computador e com um celular. Tá ótimo, Agora, a gente está escutando você, pode falar. Está muito criativo. No computador não aparece a minha imagem. No celular não aparece o som. Então, mas está ótimo, Celeste. Ótimo, assim? São coisas da vida digital. Ótimo. O que o pessoal quer saber é dos seus livros, do seu trabalho, dos seus pacientes. Isso não dá para... Né? Tá bom, é uma luta. Então, para mim, a criatividade tem exercido uma função muito importante, principalmente para as pessoas mais idosas. Eu percebo que as pessoas, quando elas estão trabalhando, estão fazendo aqueles exercícios, elas entram num estado de relaxamento. O cérebro funciona como uma rede. Aqueles fios luminosos que vão se interligando, vão se comunicando e mantém viva a mente da pessoa, o cérebro da pessoa. Então, nesses períodos, são 31 anos de cursos que eu dou, que eu comecei a fazer esse trabalho, eu venho percebendo que o que toca mais é a alegria por criar, a satisfação por estar apresentando alguma coisa nova, o alto valor, a autoestima que a pessoa fica, se sentindo capaz de fazer coisas que a pessoa nunca pensou que ia fazer, né? Então, a gente vê esse estado de relaxamento quando a pessoa faz determinados exercícios e vai sentindo aquela tranquilidade, e isso a pessoa consegue escrever com facilidade, consegue ter ideias novas, e isso deixa a pessoa muito feliz. A filosofia chinesa diz que as pessoas, depois dos 40 anos, precisam andar mais devagar. Gente, depois dos 40, andem mais devagar, porque nós temos a primavera da vida, que é quando nós estamos na adolescência, criança, adolescência. Depois vem o verão, a fase adulta, com toda a produtividade. Depois o outono, quando a pessoa começa a reflexionar sobre a sua vida.
sobre o que fez e a colher alguns frutos. E depois vem o inverno, que é quando a pessoa busca mais a espiritualidade, vê os frutos do seu trabalho e se sente mais ligado àquilo que a pessoa fez, que foi para o crescimento de todos. E aí, quando chega no inverno, a pessoa precisa renovar os ciclos, né? Renovando os ciclos, a pessoa volta à primavera. E o que é voltar essa primavera quando a gente chega no inverno da vida? É voltar a fazer as coisas que a gente não podia fazer quando era jovem e fazer com mais sabedoria, com mais conhecimento do que está fazendo. Então, isso faz com que a pessoa renove o ciclo e crie. Tem muitos escritores que começam a produzir depois dos 60 anos, depois dos 70, depois dos 80. Então, a gente tem a vida toda e mais além para continuar criando. E quando a gente cria, a gente ativa várias funções nos nossos hemisférios cerebrais, né? E aí o cérebro fica vivo. Porque quando a gente não está estimulando essas áreas do cérebro, o que é que acontece? Os dendritos vão diminuindo, vão enfraquecendo, e aí para de haver as comunicações entre as células, entre os neurônios, e aí a pessoa vai se esquecendo. É como se a gente estivesse numa casa com todos os departamentos, todos os quartos, tudo em ação, e, de repente, a gente deixasse de usar algum cômodo. E, deixando de usar, aí fica cheio de poeira, cheio de insetos, de coisas que não são saudáveis, e vai morrendo. Então, quando a gente cuida de todos os cômodos da nossa mente, do nosso cérebro, a gente faz essa interligação e vai ativando um ao outro, um departamento ao outro, uma área a outra do cérebro, e a gente vai criando as condições para a gente viver mais e melhor. Obrigada, Celeste. Deu certo, viu, o que você fez aí, mas deu certo. Segura aí. Até a próxima rodada. Aqui foi uma alta criatividade. Sim, mas deu certo. As tecnologias das gambiarras. Não né? mexe nada, não. Deixa que... Vamos lá. Vou passar para a Ângela agora. Tá bom. Então, eu queria fazer um gancho com o que a Celeste falou, porque tem um filme de 2003 de um cineasta sul-coreano que é assim uma preciosidade, que chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. O filme é uma maravilha, né? E trata da individuação, mas é assim uma aula sobre individuação. É um filme maravilhoso, trata também dessa coisa toda da vida, né? Então, assim, vale ver, e eu acabei de dar uma olhada aqui, ele está disponível aí na internet para ser capturado. Mas, assim, eu estava pensando, né, escutando vocês, que tem uma história real, que é a seguinte: a partir de 30 anos, o nosso corpo ele começa a ficar mais lento nos processos de regeneração, né, do que os processos de deterioração acontecem. Então, começa a ficar um pequeno desequilíbrio da balança. Aí essa balança desequilibra mais rápido dependendo das nossas contribuições, né? Comida inadequada, vida sedentária, estresse, enfim. Então, assim, essa construção, né, do envelhecimento saudável, em si, ela é uma ação criativa, né? Para além dos materiais, das coisas que a gente pode usar na criação artística, ter uma vida que seja mais cuidadosa, né? Sobretudo com esta morada, né? Esta morada corpo, com esta maravilha que é o cérebro, né?
realmente é uma construção assim que a gente precisa fazer. E eu tenho acompanhado processos no curso de envelhecimento ativo, né, que a gente tem na instituição. A gente está indo para a 4ª turma. E o que eu tenho observado nas turmas anteriores é também que, para além do acúmulo do conhecimento, digamos assim, gerontológico, né, que a ideia não é bem essa, eu percebo assim que os alunos, primeiro, é que cai uma ficha assim que eles estão envelhecendo, independente da idade que eles têm. Cai a ficha. Gente, esse negócio de velho é comigo também. Eu preciso tomar providências, eu preciso ter uma ação cidadã, porque é comigo, não é com aquele outro que é o 60 mais, o 70 mais, o 80 mais. Sou eu, o eu lá com 30 anos, com 40. E uma coisa muito interessante que eu tenho observado é uma transformação nas interações dessas pessoas com suas famílias. Né? Porque é também uma ação criativa a gente informar, a gente ensinar o que o indivíduo que está acelerando no seu processo de envelhecimento precisa. E a gente tem um mau costume de, quando acelera demais, entrega para a residência de longa permanência e tchau. Né? Então, o que podemos fazer? Né? Acho que aí aponta para a questão das perguntas mais específicas, né? Porque o Marcelo tem uma cuidadosa prática, né, de trabalho intergeracional, né, Betânia? E que talvez ele pudesse nos contar sobre isso. Ele vai trazer uma grande contribuição, porque a gente imagina grupos, né, isolados, idosos, adultos, e Marcelo tem essa prática de todas as idades ali juntas e misturadas, né, Marcelo? Eu vou começar, então, com a ordem que eu comecei no primeiro, com as perguntas para cada um de vocês, convidados, tá? Vou começar com a Márcia. Então, Márcia, na sua prática, você já começou dando um spoiler aí do que você costuma fazer, né? Mas na sua prática profissional, você poderia nos contar algum caso que demonstre a eficácia das práticas expressivas com o público idoso? Eu acho que antes eu vou falar um pouquinho, né, sobre essas coisas aí que vocês estão falando, que eu me incluí assim, todos, incluí em todos, né? Que essa questão após os 40, né? Que eu acho que vocês falando assim, gente, eu acho que eu comecei a viver depois dos 40. E é interessante, né? Porque a cada dia parece que o movimento da criatividade ele vai sendo um movimento que não tem como parar. Parece que você não, é uma coisa, né, que você vai criando alternativas para a sua vida, né? Eu estou com 62 anos, e aí eu tenho uns 5 anos, eu comecei com dança cigana também, e assim, está sendo uma coisa maravilhosa na minha vida. Né? Então, eu acho que esses processos criativos que a gente, quando se defronta com ele, quando a gente começa com ele, parece que isso entra na nossa alma e é como se algo novo acontecesse com nós. Então, eu quero falar de um caso, emendando já nas minhas práticas aqui. Eu queria falar, talvez, se der tempo de falar de 2 casos, muito interessante. Quando eu comecei a dar aula, a minha primeira aluna chegou para mim, assim, no meu primeiro dia de aula. Era uma pessoa negra, né, obesa, com muita dificuldade de se relacionar, né? Então, ela ficou algum tempo, entrou na sala, sentou, e eu precisava ir até ela sempre. Sempre eu ia até ela. E ela, assim, ficava meio que ressabiada, desconfiada. E, aos poucos, que eu acho que é isso que é muito importante também para quem cuida, né, para quem acompanha esse processo, estar a questão empática, né, de conquistar, né, aquela pessoa, de fazer com que ela tome vínculos de confiança. Então, ela começou, e eu lá, ela fazia uma coisinha, eu fortalecia o que ela estava fazendo, e o tempo foi passando. E ela ia, à medida que ela ia trabalhando,
ela ia expandindo um pouco, né, as suas fronteiras, ela ia se deixando aquelas proteções, aqueles medos, irem se despindo daquilo. E aí a questão, porque onde eu trabalho é o trabalho em grupo, né? Então elas ficam assim interagindo, pinta uma coisa e conversa, pinta uma coisa e conversa. E ela aos poucos ela foi se sentindo acolhida pelas outras colegas também. Até que um dia ela começa a conversar comigo o que tinha acontecido com ela. Ela vinha de um trauma, né? Um incidente dentro de um ônibus, que ela ficou, e gerou uma síndrome do pânico. E ela ficou muitos anos sem sair de casa. E ela fez uma experiência, porque tinha aberto o ateliê naquela época, fez uma experiência de fazer uma aula. Resultado, né? Ela emagreceu, e hoje ela está com 85 anos. Ela, quando começou lá, ela acho que não tinha 60 ainda. Mas parecia que ela já tinha uns 80. Hoje, ela com 80, parece ter 60. E quando ela chegou lá, ela tinha 60, mas parecia ter 85. Então, hoje, ela interage, ela vai toda semana, ela não falta. E ela diz, ela é acompanhada por médica, ela tinha várias comorbidades, e ela está levando a vida dela. Desde os 60, ela já tinha as comorbidades dela. E ela está indo sempre, né? Aí ela falou que... Ela que fala bem isso, né? Eu vim aqui tomar o meu remédio. E o médico, né? E acho que isso também mudou um pouco a mentalidade de uns tempos para cá. Os médicos estão recomendando as práticas, né? O desenvolvimento da criatividade, mexer, se mobilizar, estar em grupo, né? Então, assim, hoje ela está com 85 anos e continua indo e rejuvenescida. Parece que ela tem, hoje em dia, 60 anos. Então, um outro caso, acho que dá tempo de eu falar, é de uma pessoa que eu atendo com Alzheimer, e aí eu acho que um pouco daquilo que o Marcelo, que a Celeste falou, e é uma coisa que me chama... Ela está com Alzheimer já bem grave, né? No estado bem grave, ela tem dificuldade da fala, muita dificuldade na fala, e isso me chama, mas a nossa comunicação, eu não sei, é a comunicação completa, eu e ela. A gente se comunica por várias vias, né? E aí, uma coisa interessante que eu noto é que, quando ela está no processo criativo ali, ela parece que ela entra numa outra faixa. Ela entra, né? Parece não, ela entra. E aí, ela esquece onde ela está, parece, e ela começa a falar palavras articuladas, uma frase articulada. Pouca coisa, assim, mas ela começa a ter conexão das palavras. Aí, daqui a pouco, ela se dá conta, aí ela volta a se desconectar com as palavras. Então, isso não foi uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Então, isso, assim, eu acho que seria muito interessante, né? E a gente tem, hoje em dia, maiores recursos, né, de ver isso através de imagens. O que acontece com esse cérebro, né? É uma coisa mais comprobatória, que a gente não, assim, na prática, talvez a Celeste possa até falar, e o Marcelo falar mais sobre isso, né? Então, na minha prática, assim, esses são 2 casos, né, que me chamam muita atenção, mas todo dia essas coisas acontecem, não só comigo, né, como na nossa vida de prática, né? É isso. Obrigada, Márcia. De fato, tem essas imagens, né? Acho que o Marcelo mostrou para a gente, né, Marcelo, na aula da pós, que ele é professor de neurociência, a coloração do cérebro, né? As áreas onde atuam, né? Quando você está fazendo uma prática relacionada à arte. Muito bacana. Marcelo vai depois contar para a gente também. Celeste também deve falar alguma coisa. Ana, eu vou passar para você, né? Então, você vai falar sobre dança, né? Então, até uma curiosidade para mim, como é que funciona, né? De que maneira a dança em ambiente remoto
Queria enfatizar isso, ambiente remoto. Pode contribuir para a longevidade saudável, porque a gente imagina como é que vai acontecer essa dança no ambiente remoto para o idoso, né? Conta para gente. Bom, assim, quando a pandemia chegou, ela chegou nos revelando esse ambiente online, né? A gente já convivia com a internet, mas a gente não tinha mergulhado nela. Então, esse universo online, assim, se fez muito necessário para que a gente mantesse a convivência, mesmo no período de isolamento. Então, as janelas se abriram, né? E hoje ainda estamos, né? Cada um com as janelas abertas aqui, expressando um pouquinho das nossas percepções, né? Da nossa casa. E aí, nessa época, né, logo no começo da pandemia, que a gente teve aquele impacto, né, eu dava aula, eu tinha uma turma com mulheres, né, e assim, as minhas turmas nunca foram assim padronizadas por idade, sempre conviveu mulheres de várias idades, né, mas o mais interessante é que eram mulheres adultas, né, acima dos 40, e eu tinha alunas até 75, 80 anos convivendo na mesma sala. E aí, quando a pandemia veio, de repente, os grupos pararam e a gente teve que ficar em isolamento. E aí, essa angústia, né, me mobilizou muito para querer fazer alguma coisa. Eu não sabia mexer direito na internet, tive que aprender. Eu não sabia fazer grupo no WhatsApp, tive que aprender. Eu não sabia mexer, fazer uma transmissão. Eu só tinha vontade de fazer. Então, eu fui me capacitar para depois lançar a ideia para os grupos aqui. De início, assim, a vontade de estar juntas mobilizou o grupo inteiro. Então, nós fomos aprender juntas, assim, né? A trabalhar mais no WhatsApp, a se ver pelo vídeo. E aí, a transformação já foi acontecendo dali. Nós criamos uma possibilidade de nos reunirmos. Então, o nosso grupo, no sábado, continuava acontecendo. E aí, eu já sabendo disso, vou avançar e vou chamar mulheres de outros lugares, já que eu estou, né, no ambiente da internet, e aí as fronteiras não existem mais aqui. Eu posso fazer o que eu faço aqui em Maceió com mulheres do Brasil inteiro. E aí lancei uma proposta para uma turma, e assim, pensando muito que viriam poucas mulheres, né? E aí, na primeira turma, a gente entrou num grupo com 150 mulheres no período de pandemia. E a gente ficou com 150 mulheres trabalhando dança cigana. E a gente fazia encontros no sábado, e eu mandava as músicas, a gente trabalhava a música no WhatsApp, elas pegavam a música e colocavam no aparelho de som na sala delas, na casa delas, ficavam convivendo com essa música durante a semana, e no sábado nós nos encontrávamos para falar sobre essa dança, sobre essa música, sobre como é que elas experimentaram as músicas, como é que foi o recurso da música, e aí foi muito interessante, né? Na formação já do curso, né, de envelhecimento ativo, eu entrei assim e pensei, não, vou fazer outra coisa no processo. E aí a dança já no final, ela chegou muito forte também, porque a dança ela tem muitas possibilidades de trabalho mental e riqueza que às vezes a gente acha que não é para a gente, né? A dança ela é para bailarina, para dançarina, e eu sabia que não era assim, porque a dança é para todo mundo, porque as mulheres que chegavam para mim eram mulheres de todos os tipos, grupos étnicos, de vários recortes, a gente tinha mulheres assim muito diversas. E aí a minha conclusão do curso foi em cima também desse processo. E aí eu pude olhar mais direcionado para esse lugar do envelhecimento, né, para esse lugar da potência, né, da promoção do envelhecimento no trabalho com essas mulheres no final do curso. E aí deu para ver, assim, muito direitinho como isso é gradual, né? Elas entram num aspecto, elas entram num processo de cansaço, de adoecimento, eu não aguento mais esse ambiente aqui, eu não aguento mais o ambiente da minha casa, mas a vontade de mudar, de conviver, de fazer uma coisa diferente é tão imensa
que mobiliza, né? Assim, nesse processo, tanto antes, né, no começo da pandemia, quanto agora, no final do curso, eu não tive dificuldade com as mulheres com relação à plataforma. Fluía, né? A gente encontrava uma forma, como a Celeste que encontrou a forma dela, a gente encontrava uma forma, e dava certo, e a gente construía esse ambiente sagrado da dança, que era na sala de aula, cada um em sua casa. E a gente dava para ver isso nas janelas, né? Elas começavam num espaço pequeno, que não acomodavam a dança, que não acomodava os objetos, porque os objetos da dança cigana, eles são objetos assim, extravagantes, né? Que pedem espaço. E aí, mesmo sem pedir, eu observava que elas, no decorrer das aulas, elas iam construindo esse espaço na casa delas. Os espaços iam crescendo, e iam acolhendo aquele movimento delas, que também não era imposto, apesar de eu trazer passos de dança, trazer dicas de dança, de como dançar, alguns movimentos marcados, mas no final era ela e aquela música que a gente trabalhava durante a semana. E aí os espaços iam se ampliando, o corpo ia mudando, os sorrisos iam aparecendo. Então, isso no ambiente remoto funcionou. Então, eu sou muito otimista assim desse lugar, né, que a gente reencontrou, que a internet nos possibilitou. Ela nos trouxe esse abrir de janelas, assim, e eu acho que isso é um ganho, né? Mesmo desse período tão crítico que a gente passou, é um ganho e que funciona. E se a gente levar isso para lugares que não têm determinados acessos, olha como a internet é inclusiva, né? Eu posso, daqui de Maceió, ter acesso a vocês, que estão aí na cidade de vocês, e que eu não teria esse acesso se eu não tivesse essa janela aqui aberta. Então, isso é um ganho muito grande que a gente, cada vez mais, precisa se apropriar, porque é um ambiente que é nosso, por que não? Por que não aprender? Por que não se desenvolver aqui? Por que não se construir aqui? Eu acho que é perfeitamente possível, eu vi que era, né? As mulheres trabalharam e estão aí usando essa plataforma, a gente se encontra ainda hoje, os cursos estão aí funcionando, eu continuo, eu dou aula presencial, mas a minha maior turma é online. Então, hoje eu tenho mulheres acessando a dança cigana no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, em Minas, e eu aqui em Maceió, e a gente fala, assim, a mesma língua, que é a língua da alma, a língua da dança, e tudo flui muito bem. Então, acho que funciona assim, a gente tem que cada vez mais marcar o nosso território aqui. Sim, obrigada, Anne. Você me trouxe uma lembrança da nossa aula que nós temos na pós-graduação de dança, e foi falado justamente isso com a nossa professora, a Priscila, né? Nós montamos coreografia online, fizemos tudo online, né? E arrumamos o espaço para acontecer, né? E funcionou, ficou perfeito, todo mundo fez, todo mundo criou sua coreografia, fizemos coreografia sentado, em pé, então uma variedade de possibilidades para o público idoso, então a gente consegue fazer isso perfeitamente, basta querer, né? Então, agora eu vou passar. Cadê a Celeste? Celeste, você está aqui. Vou passar para você, Celeste. Deixa eu fazer a sua pergunta. Quais as atividades de arte-terapia que você vê melhores resultados com os clientes mais idosos? Então, durante esse período que eu venho trabalhando com arte-terapia, o que me chama a atenção é o trabalho com palavras, com letras, aliado à arte, aos desenhos. Então, tem alguma técnica que eu uso que é muito interessante e que trabalha com as memórias, com associações, né, que a pessoa faz. Por exemplo, você pega o seu nome completo e pega alfabeto daqueles coloridos que é usado com crianças, pega cada letra e vai formando o seu nome completo. Daí você pega o seu nome e vai usando aquelas letras para fazer outras palavras com o seu próprio nome, entenderam? Então, pega Maria, aí Celeste, aí pega as letras que compõem esse nome
e faz outros nomes. Aí faz aquela lista de nomes que estão no seu próprio nome, estão incluídos. E aí vai fazendo associações. O que é que esse nome lhe lembra? E aí a pessoa pode ir se lembrando memórias antigas, memórias recentes, pode criar histórias com essas palavras, e você vai ver que está tudo incluído no seu nome, tudo faz parte de você, né? Isso é interessante porque vai trabalhando, né, a expansão, né, do cérebro, a expansão da mente. Você sai de um lugar comum, que ali você está só vendo ali o seu nome, e vai criando outras possibilidades. Isso vai expandindo a sua mente. E, com isso, a pessoa vai percebendo que pode fazer muitas coisas, pode criar a partir de qualquer coisa, como você está criando a partir do seu próprio nome, né? Tem um terapeuta chileno, Alexandre Horodowski, que ele usa muito essa técnica dos nomes para poder criar outros cenários com o seu próprio nome, com as palavras que vão surgindo, né? Que é interessante também. Tem uma neurocientista, Jill Taylor, que ela teve um AVC no hemisfério esquerdo. E aí ela ficou sem poder falar, mas ganhou as cores, os sonhos, as visualizações, os sentimentos, coisas que eram próprias do hemisfério direito. Então, ela silenciou o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito teve a oportunidade de se manifestar. E ela escreveu um livro muito interessante, A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Aí ela vai falando sobre esse processo que ela viveu, descobrindo as áreas das artes, das cores, da música, que estavam silenciados para ela. E outra coisa também que a gente percebe com os desenhos, aqui a pessoa entra no estado de meditação. A pessoa vai ficando naquele silêncio, um silêncio criativo, e aí acessa o seu criador interno. E aí a pessoa se sente mais relaxada. Se sentindo mais relaxada, aquela ansiedade termina. Aí, quando termina o tempo da atividade, a pessoa sai feliz, leve, porque conseguiu aquietar sua mente. Isso é muito importante para a saúde do cérebro. Então, se a pessoa tem mais idade ou tem algum problema já, como AVC, Alzheimer, como aconteceu com aquela cliente da nossa colega, que ela percebeu que ela conseguia fazer coisas que não fazia antes com a lesão no cérebro, é porque relaxa. Quando a gente relaxa a mente, então a gente dá acesso a esse criador que nós temos e que é saudável e que nos dá alegria de viver. Isso que acontece. Obrigada, Celeste, pela sua De nada. contribuição. Vou passar agora para o Marcelo. Marcelo, quais os benefícios? Você estava falando um pouco de intergeracionalidade, é trava-língua. Quais os benefícios da intergeracionalidade nas ações criativas e no desenvolvimento do cérebro? Então, acho que a gente pode fazer uma imagem, né, até com um pouco disso que a Celeste trouxe, desse funcionamento do cérebro funcionar em rede, né? O cérebro funciona em rede e tem diversas estruturas, né? E eu acho que a intergeracionalidade, ela funciona um pouco em analogia a esse movimento do cérebro, né? Então, a gente trabalhar com várias idades, várias cronologias, a gente também vai ativar muito uma rede, né? Uma rede ali, uma rede que a princípio ela é social, né?
por isso, né, às vezes, essa proximidade que a Ângela trouxe das famílias, mas a gente também vai ativar uma rede cerebral, assim, vamos chamar até de coletivo, porque ali vão estar múltiplos saberes, né, e aqueles múltiplos saberes ali, né, em comunhão, assim, eles convivendo, você vai trazer, assim, primeiro uma coisa, assim, que é a capacidade de aquisição, né, isso que eu estava falando um pouco antes, né, de você aprender, desenvolver uma habilidade nova, uma habilidade que às vezes você não tinha, e essa habilidade pode ser, inclusive, empatia, porque você vai ter que esperar, né, porque o velho vai fazer um negócio devagar, se você for mais novo, você tem que esperar ele. Então, você pode desenvolver essa nova habilidade, mas você também vai acessar uma coisa que é a reserva cognitiva, né? Então, tudo que aquele grupo já aprendeu, de alguma forma, está ali disponível para todo mundo se ocupar, né, e aprender também com aquilo, né? Então, alguém que tem 80 anos tem uma bagagem de experiência muito grande, mas pode aprender com uma criança de 10, porque, às vezes, nunca teve aquela experiência que aquela criança de 10 anos teve. Então, essa troca, né, esses múltiplos saberes, isso é muito interessante, assim, no processo intergeracional. E isso favorece essa questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Porque o cérebro, ele tem, né, está sendo cada vez mais comprovado que ele funciona em rede, e essa rede, ela não é estagnada, né? Isso que a Celeste trouxe, por exemplo, me remeteu a uma pesquisa muito interessante, assim, porque, por exemplo, o trabalho com as letras, as palavras. Tem uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia, que ela fez uma pesquisa só com palavras. E aí, cada palavra ativa uma área do cérebro. Então, eles estão, assim, até desconstruindo essa ideia que existe só uma área responsável pelo processo da linguagem. Porque cada palavra vai ativar, né? Você vê pelo modelo, né, que eles colocam, dessas neuroimagens, que as mais diversas áreas do cérebro são ativadas à medida em que aquela pessoa escuta uma história, escuta uma palavra, vê um filme, escuta rádio. Então, aqui, o cérebro ele vai trabalhar em rede, assim. E aí eu acho que essa questão do intergeracional é isso, é a gente fortalecer esse funcionamento que já é cerebral. Nós somos seres cerebrais, porque vamos trabalhar separado, né? Por que a gente vai fazer grupos especializados? São bons? São bons, é muito importante. Mas eu acho que a convivência, ela, além de produzir, né, uma construção assim, social do envelhecimento assim, mais harmoniosa, mais equilibrada, a gente produz uma educação, né, para o envelhecimento, a gente também favorece, né, o funcionamento do próprio cérebro, porque o cérebro tem isso, né, se a gente for pensar ao longo da evolução cerebral, a gente tem um cérebro completamente arcaico, que é um cérebro reptiliano, né, o cerebelo, e um neocórtex que é completamente novo, tem poucos mil anos que a gente está usando essa. Mas as duas estruturas, elas precisam funcionar. Tanto o cérebro antigo, né, que a gente herdou lá do Australopithecus, quanto o cérebro que é o neocórtex, que é essa evolução, né, que o Homo sapiens trouxe assim, no processo de evolução dele. Então, se o próprio cérebro utiliza estruturas de diversas idades para ele funcionar, por que por que a gente não vai fazer a mesma coisa? Então, eu acho que a intergeracionalidade, ela favorece muito o processo do cérebro por causa disso, porque traz esses múltiplos saberes para eles conviverem, e aí a gente tem chance de ter uma neuroplasticidade muito mais ampla, porque aí esse processo de aquisição, de perda, e essa neuroplasticidade que vem para, às vezes, repor, né, essas perdas que acontecem, ela consegue ter uma sutileza, assim, uma profundidade até maior, porque as experiências são múltiplas, né? Você consegue aprender ali com múltiplas experiências, né, de diversas idades, e com diversos conhecimentos, e diversas habilidades, né? Porque é muito interessante isso das habilidades também, porque sempre pode acontecer uma forma nova de você fazer alguma coisa que às vezes você também já fez. Né? Você pode desenhar um artista, né? Às vezes isso acontece muito na arte, né? Por isso que eu falo que o melhor artista é o artista velho, né? Porque ele está ali 80 anos aprendendo a pegar num pincel, né? Com 80 anos ele aprendeu. Só que aí ele ainda pode se surpreender, porque ele ainda pode se surpreender. Com 81 pode acontecer com ele uma coisa que nunca aconteceu. Então, eu acho que esse é o benefício assim, da arte, né? Do envelhecimento,
e da intergeracionalidade, né? Porque aí é todo mundo aprendendo junto. E aí acho que isso um pouco, né, do que a Ângela falou, né, traz essa consciência de que o velho sou eu. O velho não é quem está velho. Eu estou velho, eu estou envelhecendo. Eu sou um desses que a ficha caiu no curso. Pô, eu tinha 37 anos, falei, pô, mas quer dizer então que eu sou velho? Mas sim, sou velho, sou muito mais velho do que eu já fui, ainda posso viver muito mais, mas agora eu tenho que me preparar para viver mais. E aí, como é que eu vou fazer essa preparação? As atividades, mas eu também preciso, e aí eu aprendo com a convivência. A gente aprende com a convivência, e essa convivência, ela vai fortalecer o nosso cérebro e a saúde, né? Porque aí a gente vai ter isso, que é esses benefícios que a Celeste mesmo trouxe, né? Que são esses neurotransmissores que vão trazer o bem-estar, né? Vão diminuir a ansiedade, vão diminuir a depressão, vão trazer alegria, né? Então, a gente tem uma liberação de neuro, porque o trabalho manual, o trabalho criativo, isso aí já está bem comprovado que faz bem, né? Então, quanto mais a gente articular essa rede, né, de bem-estar, e aí, né, nas diversas idades, socialmente, também a gente criar uma rede mais integrada de ação, isso favorece o cérebro e o envelhecimento também saudável, né? É isso. Obrigada, Marcelo. É um assunto que daria para a gente fazer alguns webinários, né? A gente pode fazer, né? Vou passar agora de volta para você, Ângela. Então, vai passar de volta para mim e agora é hora de considerações finais, né? Veja só. Mas eu queria trazer uma questão, né, nas considerações finais, da gente ter uma ação criativa com a questão dos diagnósticos, né? Porque às vezes os diagnósticos eles são uma sentença, né? Eles não são exatamente um caminho de resolução, um caminho para um bom atendimento, porque às vezes se recebe um diagnóstico pronto e, eventualmente, ele pode não estar correto, tem sempre essa possibilidade, né? É verdade. Então, assim, a história que eu tenho para trazer, eu acompanhei através do processo de supervisão, uma aluna que foi fazer estágio num hospital militar e deram a ela um grupo como assim, toma aí os casos perdidos, e os casos perdidos tinham tido alguns AVCs. A maioria deles tinha tido AVC, eram velhos, naturalmente, e tinham uma característica comum que tinha a ver com um diagnóstico, né? Eles tinham quase assim uma etiqueta na testa, que eles eram desmemoriados, não tinham memória. Aí, assim, toma aí para ver o que você vai fazer com esse negócio de arte-terapia. E ela começou a trabalhar, né? No princípio era difícil, porque realmente o processo criativo deles estava bloqueado, eles se sentiam inseguros, havia limitações de ordem psicomotora, havia sim esquecimentos. Mas aí teve um dia que foi o dia do divisor de águas. No processo de ação criativa, ela pediu que eles fizessem um estandarte, como se faz na arte popular, para as suas raízes familiares. Aí, assim, aquela música Nada Mais Foi Como Antes, Amanhã, né? Não tem uma música assim, que nada mais foi como antes. Porque começou a surgir uma história da solidão. Então, tinha solidão em todas as circunstâncias. Tinha solidão porque a pessoa morava sozinha, morava longe. Tinha solidão porque a pessoa era casada e o parceiro não conversava com ela. Tinha solidão porque os filhos não estavam nem aí, não queriam escutar. E aí eles tomaram posse do espaço de interlocução. E a coisa foi se realimentando e foi se trabalhando criativamente. Quando eles se deram conta, isso foi antes da pandemia, quando eles se deram conta que o grupo ia terminar, eles falaram, não, nós queremos fazer um blog, porque a gente vai postar as coisas no blog e a gente vai continuar se comunicando. Aí a estagiária não sabia tão bem assim fazer blog, falou, bom, mas a gente vai ter que ver como é que vai ser isso. Vamos fazer um curso de informática.
não havia dinheiro para fazer curso de informática. Aí ela resolveu abrir, né, a história, foi falar com as pessoas do hospital, e aí o hospital tinha um grupo de mulheres que fazia atividades sociais, tipo jantares, chás, desfiles, coisas assim, para levantar dinheiro. Elas levantaram dinheiro para fazer o curso de informática deles, e ainda arrumaram uma van para levar o pessoal. Aí o grupo se deslocou para fazer o curso de informática. E aí o que aconteceu é que eles tomaram posse da possibilidade de se comunicar. Então, eles criaram um chat para eles, que eles conversavam, que era para substituir o grupo, mas isso muito antes da pandemia, da gente ter chegado a saber que o ambiente digital é útil, etc. E a coisa ficou assim icônica quando uma delas, de 78 anos, que nem estava mais tão esquecida assim, chegou e falou: olha, eu descobri que a gente pode namorar pela internet. Nossa, mas eu estou treinando tanto. Então, assim, as ações criativas são para fazer redes, né? E uma das pessoas que morava num lugar ermo, sozinha, conseguiu um grupo que as pessoas mantinham seus computadores ligados para se verem, porque se alguém tivesse algum problema de saúde, eles estavam se olhando através do grupo, né? Então, eu acho que as ações criativas, sim, tem as redes cerebrais, tem as redes de pessoas, tem as redes afetivas, não é? E acho bom a gente cuidar bem das redes, né? Para que a gente tenha, no nosso envelhecimento, círculos sociais que nos deem suporte, que não necessariamente precisam ser a família consanguínea, né? Tá bem? Então, vou te entregar, Betânia. Então, vou começar com as considerações finais. Vou passar para você, Márcia, uma consideração final que você queira trazer para a gente. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui ouvindo essas coisas tão boas, né? E eu me reporto um pouco à fala da Ângela, quando ela falou, né, que o Marcelo também agora ratificou, quando fala que os alunos, né, da pós de envelhecimento começam a se dar conta do seu próprio envelhecimento. E aí eu acho interessante, porque eu acho que também nós, como professores, começamos não a dar conta do nosso envelhecimento, mas de ver as múltiplas possibilidades que tem dentro do envelhecimento, né? Então, nós estamos o tempo todo, nesses grupos da pós de envelhecimento, construindo conhecimento. A cada turma que a gente vai se defrontando, né, vai trabalhando com ela, nosso universo vai ampliando também, como idosos e como possibilidades, né? Então, agradecer mesmo essas trocas que a gente tem o tempo todo, não só aqui, mas nos cursos, né? Então, que isso nos faz mesmo prestar atenção na gente, né? Então, agradeço a todos e boa noite. Obrigada, Márcia. E nos fortalece como grupo, né? Como é importante isso. Caiu a ficha em mim também. No... Vou passar para você, Anne. Eu quero agradecer também, é sempre muito enriquecedor. Um caminho, assim, sem volta, né? Porque eu quero chegar ao máximo que eu puder, mas essa ficha, ela realmente cai, e ela cai de um jeito muito, muito lindo, porque ela não cai assim com a dor no corpo só, né? Só entendendo qual é esse processo, mas cai na possibilidade de você entender que tem pessoas assim fantásticas produzindo aos 90 anos, 95 anos, que tem pessoas fantásticas aí no mundo intelectual, no mundo da moda. Assim, entender que esse processo de envelhecimento, como eu comecei falando, ele é lindo, ele é maravilhoso, e que pode ser lindo para a gente também, se a gente começar agora, né? Não existe esse tarde ou cedo, é agora, porque nós estamos envelhecendo, nós somos os velhos, né?
Então, eu quero agradecer, e eu queria falar um textinho que eu gosto muito do Fernando Sabino, que ele diz assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, que façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura o encontro. Sem limites. Aproveitando as redes. Eu sou nordestina e de rede eu gosto muito, viu, pessoal? Obrigada, Anne. Celeste, suas considerações? Então, eu quero falar que eu ouvi certa vez que velho é quem tem mais de 20 anos do que eu. Então, se eu tenho 70, velho é quem tem 90. Se eu tenho 90, é quem tem 110. E lá vai, não é? Enquanto a gente tiver um sonho, um objetivo, a gente é jovem, não é verdade? Porque se a gente está com essa idade, está pensando tantas coisas, está cuidando dos idosos, né? E nós somos idosos também, né? Então, há um monte de possibilidade para a gente exercitar, para a gente usufruir dessa fase da vida, né? Do nosso inverno, para transformar em primavera e recomeçar, sempre com alegria. E também com o relaxamento, né? Esse relaxamento que faz a gente não ter pressa. O importante é viver agora, o presente. Amanhã a gente não sabe se vai acontecer, né? O ontem já se foi. Então, vivamos o presente com alegria, com serenidade, que vai dar tudo certo. Deu certo eu participar desse trabalho aqui, porque houve uma intriga aqui da oposição, mas graças a Deus conseguimos, né? E agradeço muito a paciência de vocês, o convite de Ângela, né? E estamos aí, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, tem os nossos livros que falam, né, com mais clareza do que aquilo que nós apresentamos. Sim, então, sejamos todos felizes. 3 livros da editora UOC, né? Arte, Terapia e Neurociência. Deixa eu ver qual é o outro. Criatividade e Cérebro. Criatividade e Cérebro, e ainda tem um terceiro que você fez junto com uma outra autora. Com Carla Maciel. Isso, todos da editora UOC em português, que aí a gente não precisa ter aquele trabalho de ficar traduzindo os livros da Noara. É verdade. Vou passar, então, para o Marcelo. Obrigada, Celeste. De nada, minha flor, não está indo. Marcelo, suas considerações? Então, gostaria, né, de agradecer a todo mundo aí, meus participantes, a Ângela, né, a todo mundo, os debatedores aí, Márcia, Betânia, a Ana, Celeste, né, todo mundo que fez essa roda girar aí. E, né, porque esse tema do envelhecimento, assim, né, é um tema que a gente pode debater, né, tem muita coisa interessante, assim, e o que eu acho mais interessante, assim, é isso, né, isso um pouco dos que a Márcia trouxe, é sempre essa oportunidade de a gente aprender, né, a gente sempre pode aprender com o idoso, assim, né, para mim, a grande virada, assim, né, na minha vida, foi isso, assim, eu vi que com o idoso, quando você está ali trabalhando com ele, você tem que sempre se perguntar, o que eu posso aprender com essa pessoa, né, porque às vezes a gente quer muito levar conhecimento, nossas práticas, nossas técnicas, e às vezes não, você tem às vezes que se desarmar ali daquilo tudo e ver o que você pode aprender, para aí sim construir essa interação, essa troca, né? E aí eu acho que a gente consegue ter um trabalho mais vivo mesmo, né? Vivo, né? Para a gente ver que aquela pessoa ali, ela está idosa, ela está velha, pode ter né, problemas, pode ter Parkinson, pode ter Alzheimer, pode ter AVC, mas ele é um ser humano que está ali, e ali tem vida, tem muita vida. Se ele conseguir segurar no lápis, já é uma vitória, já está bonito, está ótimo. Então, é isso também, a gente sempre trabalhar com muita paciência, né? Trabalhar com idosos, que é um trabalho de muita paciência, de muito aprendizado, de muita humildade, né? A gente precisa ter essa humildade de trabalhar e é isso, mas é sempre uma grande alegria também, né? Porque é sempre uma grande alegria, assim, a gente poder fazer essa troca, né? E honrar mesmo, né? Os mais velhos, né? Que tem que honrar os mais velhos.
Isso é uma coisa que a nossa cultura tem que aprender e é honrar os mais. Mas é isso, agradeço aí por tudo e muito obrigado. Obrigada, Marcelo, pela sua contribuição. Vou deixar uma frase aqui para vocês de Mário Quintana. Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. E quem permanece vivo, envelhece. Vamos honrar os velhos, né? Reconhecer o legado deles e lembrar que nós somos sempre o velho para um outro. Né? Acho que a Celeste trouxe a equação matemática assim, muito bem posta. 20 anos de diferença, alguém está nos olhando como um completamente velho. É então, verdade. Que os velhos sejam honrados, né? Que todas as pessoas sejam acolhidas, e que a gente tenha realmente ações criativas para minimizar ou para transformar as consequências tão danosas do etarismo, né? Até por uma questão de causa própria, para a gente sobreviver melhor enquanto a gente permanece. Obrigada, né, a todos. Atravessamos. Celeste é assim mesmo, transmissões digitais têm problemas eventualmente, mas imagine se na idade que a gente está, a gente vai se deixar abater por uma miudeza que nada. Atravessamos. Muito obrigada aos presentes que permitiram Obrigada a vocês. que o trabalho acontecesse. E a todos os convidados.